Os irmãos recebam a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 1. Nós vamos ler como texto âncora da mensagem, os versos de número 6 ao 9. Obrigado, Ministério de Louvor. Bom, desliga um dos ar para a gente, pode ser o último lá. E o meu aqui, põe ele em 22 para mim. Tami, ajudei, eu levantei. Isso, vamos pôr do lado de cá. Canhoto, não. É um caso sério, irmãos. Obrigado, filha. Não é minha, não. Deve ser do Ministério de Louvor. Nós vamos trabalhar um texto hoje bastante interessante. Embora nós continuamos aí na mesma série de mensagens que nós estamos trabalhando já há alguns meses, com o tema Transformados, baseado ali em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. E hoje eu quero falar nessa questão de transformação, aprender um pouco aí sobre a vida de João Batista. O tema da mensagem na série Transformados é João Batista, uma vida para glorificar. Amém? Dizer você que depois vou ouvir essa mensagem, que nós não estamos tendo live esses dias devido a uma questão de um dos nossos aparelhos de transmissão, que foi inclusive hoje, né? Para receber avaliação técnica. O presbítero Caio levou para a gente com muita bondade. E em breve, se Deus quiser, nós vamos estar retornando aí com as nossas transmissões online. Mas hoje essa mensagem é para quem está aqui e depois que foi editada será colocada nas nossas redes sociais. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, versos 6 ao 9. Quando se abriram, digam amém. Eu leio, você acompanha os seus lindos olhos cor de mel que o Senhor te deu e diz assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Feche os seus olhos, não a sua Bíblia. Permita-me orar por mim e por você. Querido Deus, nós lemos a tua palavra. A palavra de Jesus Cristo, escrita por João. E nós oramos agora para que o teu entendimento, discernimento, para que a ciência da palavra possa ser notória, Senhor. Importa que eu diminua e que o Senhor cresça e apareça através desta palavra. Não imputes, meu Deus, a este povo o meu pecado, as minhas falhas, e que eu e teu filho, a tua filha, possamos ter, à luz da tua palavra, o entendimento daquilo que o Senhor quer continuar falando conosco nesta noite. Meu amigo Espírito Santo, ajuda-me a não dificultar o entendimento, que a letra aqui não venha matar aquilo que o Senhor, meu amigo Espírito Santo, deseja vivificar em nós. Então, meu amigo, esclarece em nossos corações, em nossa alma, em nossa mente, aquilo que o Senhor deseja seguir falando conosco. É em nome de Jesus que eu oro. Aqueles que creem comigo, digam amém. O ministério de João Batista é um ministério de preparação. Diga comigo, preparação. Ele foi chamado literalmente para preparar o caminho do Senhor. Entretanto, antes dele iniciar o seu ministério, o próprio João precisava ser preparado. Diga comigo, veio para preparar o caminho.
Você não falou preparar. É que hoje o paranaense está mais evidente aqui. Aí, continue dizendo após mim, diga, mas teve que ser preparado. É importante notarmos isso no início da mensagem. Ele veio preparar o caminho, mas para tanto ele precisou ser preparado. E onde foi que Deus forjou? Aonde foi que Deus preparou o caráter de João? Foi em meio a desertos. Um pedaço, um trecho da história de João Batista, que nós podemos intitulá-la, chamá-la, essa parte que ele vai para o deserto, de um período de alguns anos escondidos. Alguns anos que ele ficou aquém, ele ficou além da história. Ele não apareceu na história porque ele estava sendo preparado. Foi os anos que praticamente, meu querido Marco, eu posso identificar ao estudar a palavra que ele ficou ausente de tudo aquilo que era da sociedade e, não obstante a isso, colaborou para que João crescesse aquele camarada que alguns hoje teriam com muito estranho. Vestido com pele, comendo gafanhoto, hein, pastor Elane? Que gafanhoto saboroso. Hoje ela nem janta. Quando eu falo assim, ajuda para o regime dela. Só que ela vai jantar, ela lembra do gafanhoto e fala, ai, não quero isso. Mas comendo gafanhoto, mel silvestre. Só que tem um porém, para comer o mel, você tem que pegar o mel. Hein, Sérgio? E hoje o café não está melado. Hoje quem fez não estava tão apaixonado. Nossa, que bom que ela desceu. E hoje está maravilhoso mesmo. Mas você imagina que para comer o mel, ele tinha que pegar o mel. Imagine, Dani, a tua princesa olha para você e fala, eu quero mel. Você fala, tá bom, ali tem uma apicultura, um lugar. Eu estou com vontade de comer um mel no favo. Tá, ali também tem. Não, mas eu quero daquele que pega lá onde está, numa árvore, numa montanha. Que trabalho difícil, hein? Eu não tenho homem para fazer isso hoje, não. Então, imagina que esse deserto, esse processo, onde o Senhor ia forjar o caráter dele, também deixou ele em momentos muito difíceis, para que ele pudesse desenvolver uma forma única de ser e ficar registrado a Bíblia, para que nós pudéssemos entender essa preparação na vida de João. E quando eu começo a olhar para a história de João Batista, algumas perguntas começam a vir. Qual era a mensagem de João Batista? Se nós aqui pudéssemos ouvir a sua voz no deserto da nossa vida, o que João Batista falaria para cada um de nós? O que ele nos diria, presbítero Caio? Inicialmente, quando a gente começa a ler a Sagrada Escritura sobre a vida de João, podemos pensar que sua mensagem era exclusiva sobre arrependimento. Mas, olhando mais minuciosamente, nós vamos descobrir que o arrependimento não foi o centro da sua mensagem. Raquel Radassa. Mas ele pregou tanto sobre arrependimento, né? Falou carinhosamente com o povo, raça de víboras. Imagina, que palavra, que mensagem. E no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 3, no versículo 2, ele diz assim, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Então perceba que, embora ele fala de arrependimento, a parte da sua mensagem, mas essa não era o centro da sua mensagem. O arrependimento tinha uma razão para ele convocar o povo que lhe ouvia para se arrepender.
E o centro da sua mensagem é: o reino de Deus está próximo. Mais do que nos arrependermos, e até mesmo para que o arrependimento venha em nós, a gente precisa temer que o reino de Deus está muito perto, que Ele está às portas. Alguns dizem, pastor Elane, se fosse para a gente crer que a Bíblia simplesmente começa em Gênesis e termina Apocalipse, e que seria um livro para encerrar a vida da humanidade nesta terra, alguns dizem que nós já estamos vivendo os últimos capítulos de Apocalipse, se fosse para terminar uma leitura e encerrar o nosso tempo aqui com a vinda do Messias. Então, a igreja precisa entender que até para ter arrependimento, a igreja precisa entender e crer que está próximo o reino dos céus. Não obstante a isso, meu Deus, não obstante a isso, sabe aquelas câmeras que me davam antigamente? Está vindo assim que às vezes enrola a língua. Não obstante a isso, interceda, por favor. O próprio Jesus, após João ter sido entregue para a prisão, Jesus desce para Galileia, nos relata no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, lá no capítulo 1, no versículo 14 e 15, nos relata que o próprio Jesus, ao descer para a Galileia, estando pregando, ele diz assim: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Então entenda que o cerne da questão aqui, aquilo que abrange não é só para arrepender, mas o arrepender vem por nós crermos que o reino de Deus está muito perto. E eu ouso dizer que assim como João Batista, esta igreja, nós temos clamado há meses aqui: sede transformados, se permitam ser transformados, crede no Evangelho que estamos anunciando, o reino de Deus está próximo, louvado seja Deus. Eu preciso, estando como líder dessa igreja, eu não sou líder dessa igreja, eu estou liderando ela, eu tenho a obrigação de proclamar que o reino de Deus está próximo. Então, partindo dessa premissa, será que nós podemos aprender algumas coisas sobre a vida, a biografia de João Batista? Eu posso afirmar nessa noite: sim, nós podemos e vamos aprender algumas questões importantíssimas da vida dele, algumas questões muito valiosas de seu ministério. A história de João começa a dizer que ele miraculosamente foi concebido. E João, ele foi separado, João Batista, ele foi separado para um propósito sagrado. E isso desde o ventre da sua mãe Isabel. A vida de João Batista é um exemplo de humildade e de zelo pela obra de Deus. No entanto, como você vai ver no discorrer dessa mensagem, João Batista, ele morreu tragicamente por ter denunciado o pecado de Herodes. Então, tirando algum aprendizado da vida de João Batista, em primeiro lugar, quero dizer para vocês que Deus faz o impossível para cumprir o seu propósito. Deus faz o impossível acontecer para cumprir o seu propósito na vida da humanidade. Observando a história e o nascimento de João Batista, a Bíblia relata que os pais dele estavam bem avançados de idade. Seus pais eram Zacarias e Isabel, ambos da família sacerdotal de Arão. A Bíblia nos diz que Isabel, ela era estéril, ela não era capaz
capaz de gerar um filho. Um dia, enquanto Zacarias estava queimando incenso no templo, um anjo anunciou que ele teria um filho, e que esse filho seria separado para um propósito especial de Deus. Quero pedir que você abra a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas. Volta sua Bíblia um pouquinho mais para trás. Vai lá no primeiro capítulo de Lucas. No capítulo 1. O verso 11 ao 20, eu vou ler numa sentada só. E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, perturbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, a qual porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele o Espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então disse Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois já sou velho, e minha mulher avançada em idade. Respondendo o anjo disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te, dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Diga comigo, glória a Deus. Agora deixa eu pegar aqui 2 versículos para te chamar a atenção. Versículo 13, nós vamos ler de novo. E versículo 18. Presta atenção nessa conexão. Mas o anjo do Senhor lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, ao qual porás o nome de João. Então, olhe bem para cá antes de ler agora o 18. Ele estava orando por aquilo. Ele estava pedindo aquilo. Ele estava suplicando pelo milagre da vida na sua descendência. Versículo 18. Então disse Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois já sou velho, e minha mulher avançada em idade. Ô Sérgio, que vontade de pegar Zacarias agora e dar aquele chacoalhão assim. O cara está orando por algo, mas me dá a entender que muitas vezes nós estamos orando por algo e nós oramos, mas a gente não parece que estamos lançando só palavra ao vento. Isso aqui não é possível. Aí vem um anjo do Senhor, se apresenta diante dele e fala assim: a tua oração foi ouvida. Aí o abençoado, para não chamar ele de infeliz, mas falei também, ele fala: mas como que eu vou saber isso? Eu estou avançado de idade, minha mulher também, aquilo que eu estou orando não é possível. Se eu fosse o anjo, graças a Deus eu não sou o anjo, eu falava: mas para que você estava orando? Para que você está pedindo? Se você está pedindo e não está esperando, porque a fé, relatada lá em Hebreus, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vem. Lá no capítulo 11 do escritor aos Hebreus, ok? Então assim,
quando você está clamando em algo em oração, você crê. E o seu pai estava pedindo algo, mas não cria. E o anjo diz para ele que a petição dele foi ouvida, e mais do que isso, a sua petição foi respondida com um propósito divino. Queridos, é no mínimo muito interessante como Deus geralmente trabalha com mulheres estéreis para dar à luz um filho que ele usará para o seu trabalho. Isso nos mostra que não é por nossa força. Isso nos mostra que não é nem pela nossa petição, mas sim pelo poder de Deus que nós recebemos as suas promessas. Então, Deus faz o impossível para cumprir os seus propósitos. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que a nossa fé também precisa ser transformada. Pode ter muita coisa que a gente está clamando, e a gente clama, vamos dizer assim, me perdoe uma palavra simples, parece que a gente está clamando só por clamar. Ô Jana, eu estou olhando para quem vai me ver depois e para você. Parece que a gente está clamando por clamar. Ah, isso aqui não é mais possível. Ah, isso aqui não vai mais acontecer. Ah, esse processo que eu passei já me dói demais. Quantas vezes vocês acham que Isabel talvez achou que estaria gestante? No decorrer dessa história, dessa relação conjugal com Zacarias. Quantas vezes você acha que ela pode ter sentido no seu interior que ela estava gestante? E aí passa-se os meses e nada acontece. A Bíblia não relata, e eu não vou ser leviano de afirmar isso nunca, é óbvio. Mas a gente não sabe, até porque a Bíblia não relata, se ela teve alguma perda de gravidez no meio do caminho. Eu me lembro que quando perdemos quem chamamos carinhosamente de João, e eu não te contei, meu amor, essa noite eu sonhei com João. E foi gostoso, porque eu sabia que era o filho que Deus levou no ventre. E foi um momento muito gostoso ali para mim. Mas me lembro que quando o Senhor levou João no seu ventre, e eu dobrei o joelho em casa, orei, abençoei e falei: Senhor, o Senhor pode trazer a vida, mas se o Senhor não trouxer também, ele já é teu para nós. Naquele primeiro momento, eu desisti, você desistiu, e nós falamos: não será mais possível. Mas 2 meses e meio depois, eu brinco, e essa é só uma brincadeira, ela me deu um boa noite Cinderela, abusou do meu corpinho, e está aí o Mateus para a glória de Deus. Diga comigo: Deus faz o impossível para cumprir os seus propósitos. Eu preciso liberar essa palavra profética para você, sobre a sua vida. Deus fará o impossível para cumprir propósitos dele em sua vida. Amém? Muito bem. E agora eu quero falar um pouquinho sobre esses anos escondidos da vida de João Batista que eu citei na introdução da mensagem. Eu quero conhecer um pouco mais de perto contigo o Deus dos desertos. Lucas, ainda aí no capítulo 1, vamos lá no verso 80, o derradeiro verso do capítulo 1. E o menino crescia e se robustecia em espírito. Esteve nos desertos até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel. Vou ler de novo. E o menino crescia e se robustecia em espírito. E esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Não sei se você lembra, nós lemos há pouco, que o anjo disse que ele vinha no mesmo espírito de Elias. Ok? E o que é um deserto na Bíblia? O deserto é muito mais do que apenas uma informação geográfica citada na Bíblia. O deserto é o princípio do trabalhar de Deus em nós. É necessário deixar claro para você
que quando Deus deseja moldar um caráter de um servo, de um filho dele, Ele frequentemente manda esse alguém para um deserto em sua vida. O deserto é um lugar de escassez, um lugar de falta de recursos. O deserto é um símbolo da nossa fraqueza, porém também é um símbolo da nossa total dependência de Deus. Talvez uma das experiências do deserto mais famosas nas Sagradas Escrituras, e de verdade está registrado nos primeiros livros da Bíblia. A peregrinação de Israel, que durou 40 anos rodando em círculo. Podemos pensar em muitos significados acerca desse deserto. Para aqueles 40 anos eles andando em círculo. Mas vamos à Bíblia, vamos a Deuteronômio para entender o que Deus diz sobre isso. Lá em Deuteronômio, no Pentateuco de Moisés, no capítulo 8, e se a gente fosse crente, de verdade, enquanto eu fosse lendo isso aqui, a gente tinha que clamar por muita misericórdia, chorar, rasgar o nosso coração diante da presença do Senhor. Vou ler do versículo 2 ao 5. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos. Aí olha para que ele levou o povo do deserto. Ai, Jesus, dói, né? Dói. Para te humilhar, e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Vai doer mais um pouquinho. E te humilhou, te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a sua veste sobre ti, nem se inchou os teus pés nesses 40 anos. E sabeis, pois, no teu coração que, como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares os seus caminhos e para o temeres. Eu falei que ali até o 5 e ao 6. E foi muito pertinente. Olha o deserto explicado, o que Deus fala a respeito desse deserto. É o lugar onde Deus é a única fonte. É o lugar onde a nossa dependência está só nele. Eu me lembro, e você já contou isso em algumas pregações, eu também, mas quero relembrar aqui para você que está aqui, para você que vai ver essa mensagem depois, que teve momentos na nossa vida, minha e da pastora Elaine, a gente morava ali na Boturo Sul, na casa de uma irmã que graciosamente fez um preço muito bondoso, e a igreja pagava aluguel para nós. Eu trabalhava como motorista de carreta para o filho do irmão Messias, da Kéfera Transportadora, para o Mante. Ganhava ali um salário de R$650 e mais o vale alimentação e refeição, ia para 800 e pouco. Então eu ia a pé, desde a Ponte Rasa até aqui na Dutra, onde era a Rapidão Cometa. E subia a pé de novo, quando eu deixava a carreta ali estacionada. E era um momento de muita escassez na nossa vida. E me lembro que a gente tinha custos ali na nossa casa. Fora o aluguel que a igreja pagava. Ou aliás, ali a igreja ainda não pagava, a igreja foi pagar lá na outra casa. Não foi isso? Ali a gente pagava o aluguel. A irmã nos fez um preço, a irmã Dora, tão querida, fez um preço tão simbólico para a gente. E a gente ali então passando aquela dificuldade. A pastora não tinha emprego. O quarto, imagina nessa chuva,
o quarto, sem brincadeira nenhuma, e não estou exagerando, ela tinha uma brecha assim, dessa largura na laje do quarto. Quando chovia, descia uma cachoeira de água dentro do quarto. Foi a primeira casa de piscina que eu morei, tá? Uma piscina vazia. A gente tinha que cuidar para as crianças não caírem lá e não morrer, bater na cabeça no piso. Era uma casa que foi feito muitos batismos da Igreja Unida de Hermelino Matarazzo. Mas agora aquela casa já estava precisando de muitas manutenções, e a irmã graciosamente nos abençoou com um preço muito simbólico, que foi bênção na nossa vida. Eu não estou denegrindo a casa, eu estou contando sobre o nosso deserto. E lá, naquela casa, com todas as responsabilidades que tínhamos, um dia a pastora consegue um emprego para ir trabalhar num lugar. Aí foi naquela época que você foi trabalhar com o doutor, com o advogado. E era 600 reais. 400 e pouco, né? Era 400. Eu ganhava muito mais. E eu com vale-refeição ganhava o dobro que você. A questão do Brasil, né? O homem sempre ganha mais. Isso para dirigir carreta e fazer coleta e entrega com carreta dentro de São Paulo, no Brás. E aí, queridos, nesse processo, a gente ia pagando água, luz, aluguel, aquela dificuldade. E aí a pastora arrumou emprego. E aí, naquela luta toda, depois de 1 ano trabalhando com o irmão Mante, o meu irmão faz a proposta para mim voltar para o seguro, e eu não lembrava, não sabia nada, nunca tinha trabalhado na área técnica de seguro. Não, mas você abre um negócio para você, eu ajudo, coloco você no lugar, você vai hospedando seus clientes, e entrava uma coisa aqui, saía 10 por aqui, eu não entendia nada do que eu lia ou do que me explicava. Era um deserto muito difícil. Por muitas vezes eu deixei a carreta aqui na Dutra e subi até a Ponte Rasa chorando debaixo de chuva. Uma das vezes, eu já contei para vocês, a minha carteira caiu na enxurrada com todo o pagamento. Eu cheguei em casa, que eu fui procurar a carteira que tinha colocado aqui, no meio da calça para não perder, para ninguém me roubar. Não tinha carteira, não tinha dinheiro, não tinha o pagamento. Eu estava me trocando para tomar um banho, tirando a roupa, coloquei a roupa molhada de novo e saí da chuva de novo. Aí, mas você vai aonde? Eu falei, eu vou atrás. Até a hora que eu desci, até quase o final da Buturo Sul, a hora que eu subi de novo, eu vi no meio da enxurrada, chutando a enxurrada, chorando, falando com Deus, no meu deserto. Porque o deserto é onde de verdade você está só, e você vai ter que aprender a depender de Deus. E cada um de vocês que estão me ouvindo, que vai ouvir essa mensagem, depois terá o seu deserto, porque vai ter a tua experiência com Deus. E eu vinha chutando aquela enxurrada, e no meio daquela enxurrada, numa viela que era assim íngreme, Marco, quando eu chuto, eu encontro a carteira. Não fazia sentido eu ter ido até o final, chegar na Paranaguá e voltando de novo e encontrar no meio da enxurrada aquela carteira. Quando eu pego aquela carteira, eu levanto, dentro da carteira está todo o meu pagamento. Volto eu para casa chorando, que Deus deu. E a gente faz um varalzinho dentro de casa, pendura nota por nota, para ir secar aquele dinheiro. O detalhe mais importante é que, depois de um período, a pastora Elaine foi contratada para trabalhar lá na Bantec. E o salário dela me humilhou. Ela sai, Sérgio, de 400, acho que ela tinha subido para 600 já, e ela sai para R$1.800. Porque lá no deserto, quando Deus está te ensinando, Ele vai pegar coisas extraordinárias, Ele vai pegar coisas que você ainda não imagina, e Ele vai fazer o sobrenatural acontecer na sua vida. 2 meses depois, pagando as contas, Jana, eu que não sou financeiro,
olho para a pastora Elane e falo, mas que diacho, agora você está ganhando mais, eu já estou ganhando mais, e por que não está sobrando? Ela, financeiro que ela, faz uma planilha. Aquelas planilhas que eu detesto, todo comercial detesta. Ela pega, Zé Carlos, a planilha e mostra, fala, amor, a mesma despesa que a gente pagava antes, ganhando bem menos, a gente está pagando hoje, e a gente só pagou antes, porque no deserto, Deus estava operando o sobrenatural. Gente, parece assim conto da carochinha, mas não é, nós vivemos isso. O nosso deserto, e só quando você sai do deserto, é que você vai olhar para ele, e vai ver o tanto que você foi sustentado no deserto. É como, me permita, filho, você tem uma loja igual você tem, eu vou falar para todo mundo comprar carro lá, você não precisa me dar a comissão, ó, que vocês quiserem um bom carro, você procura a loja do meu irmão, que depois pega o endereço para ele, você está lá, aí tem mês que vem, é uma benção, mas tem mês que não vai, o cara entra, você fecha o negócio, aprova a ficha, e o cara faz o quê? Eu não vou ficar, ele compra na do vizinho. A outra vez, ainda dentro do processo do deserto, você vende, o carro estava excelente, mas não sei o quê, com toda aquela garantia que só você falou que oferece. Mas justamente aquela peça estava na hora de dar um problema, e aquele motor, bum. E você fala, gente, eu pego tudo com tanta referência, mas agora é o deserto. E você não vai entender na hora o processo do deserto. Porque o deserto é um lugar de dependência de Deus, onde Deus se torna a sua única fonte de socorro. E mesmo em meio a essas necessidades, nós vamos aprender que Ele é o único provedor. E às vezes você tenta recorrer para alguém e fala, será que fulano me ajuda? Aí quando você vai contar a sua história triste, quem você procurou conta uma história mais triste que a sua. Aí você fala, eita, deu ruim agora. Eu ia pedir um pão e vou ter que dividir o que eu tinha. Aí é deserto. Aí é deserto. Nós vamos descobrir que mesmo quando não tenhamos o que comer, Deus nos sustenta com maná. O que é maná? Maná é uma provisão sobrenatural de Deus. O maná é a força no meio da fraqueza, quando você está querendo desistir de tudo, você fala, eu vou parar com isso aqui, esse tem não é para mim, isso aqui não é para mim, eu não nasci para ser feliz, você está até mesmo querendo desistir da vida, aí você é fortalecido por algo que você não entende que é o maná descendo do céu, fortalecendo a sua vida, a sua alma. É a força em meio à fraqueza. Mesmo que não tenhamos roupas novas para vestir, né, pastor Elaine? Nossas roupas não envelhecerão. Essa é a provisão que só podemos receber no deserto. Então tem muita gente que tem medo de ir para o deserto, mas quando eu olho para muitos desertos da nossa vida, quando eu era conhecido como o irmãozinho do carro emprestado, quando todo mundo me humilhava, falava que na minha vida não tinha jeito, eu não estou pregando sobre coisas para vocês. Eu estou pregando de que o nosso deserto é momento de aprendizado e de dependência em Deus. Eu posso fechar essa linha de pensamento sobre o deserto, afirmando que deserto é o lugar onde o Senhor vai forjar o nosso caráter, onde o Senhor vai nos transformar para o seu propósito em nossas vidas. Mas após compreendermos um pouco mais sobre o deserto, esse deserto na vida de João Batista, gente, o versículo diz que ele ficou por lá até que ele viesse a se manifestar. Só que foi nesse momento que Deus o preparou com o espírito de Elias. Foi lá no deserto que Deus estava forjando ele para vir com toda a autoridade em Israel e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O deserto foi onde Deus deu a ele toda a força que ele jamais imaginaria ter. Podemos agora então ver alguns passos importantes de como o deserto evidenciou na vida de João Batista
impactos e princípios inegociáveis na vida dele. Qual foi um deles? Faça como João Batista, faça a obra de Deus com zelo e excelência. Olhe bem para cá. Os desertos vão te forjar tanto. Ai, tem gente que não devia ter vindo hoje, não era para mim. Deixa eu dizer para você, o deserto vai te forjar tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, que quando você estiver abastado de bênção, isso não vai mudar quem você é e jamais vai te afastar da presença do Senhor. Em Mateus 3, do 1 ao 2, você pode ir lá? Vamos lá, né? Vamos sair desse texto de Deuteronômio, que esse texto foi muito pesado, gente. Ai, Deus me humilhou, Deus me judiou. Mas foi lá que ele forjou o caráter do povo. Mateus 3, 1 e 2. Assim que eu chegar lá, né? Bíblia nova é uma bênção. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Uau! Quando ele vem e torna evidente o seu ministério em Israel, presbítero Belo, eu não preciso dizer que o senhor não é tão belo assim, né? Ele vem entusiasmado, ele vem motivado, e ele vem motivado para pregar o reino de Deus. Desde muito cedo, João Batista já sabia o que deveria fazer no Senhor. João nos dá um exemplo de como devemos colocar a obra de Deus em primeiro lugar em nossas vidas. E aquilo que eu vou realizar para o Senhor tem que ser com zelo, com dedicação, com excelência. Eu não posso deixar que nada fique entre eu e o propósito de Deus na minha vida. Eu não posso deixar que nada interfira. Assim eu vou cumprir a carreira que me está proposta. O Senhor o chamou, havia um propósito desde o ventre da sua mãe que não podia gerar. O seu pai que estava clamando por esse milagre, quando recebe a palavra do milagre, o pai duvida, fica mudo até o nascimento do menino. Aliás, eu preciso ir ver um camarada. Eu conheci um senhor que ele diz que ele teve, ele não diz, né, ele escreve, que ele teve a mesma experiência que Zacarias. Há muito tempo ele está barbudo, cabeludo, está de cabelo bem branco. E ele não fala, lembra dele, Belo? Ele não fala já, eu acho que já tem uns 20 anos. Ele só comunica com a gente escrevendo. E ele não diz a revelação que o Senhor deu a ele. Que experiência que aquele homem teve. E eu tive a oportunidade de ficar com ele no gabinete pastoral algumas vezes, algumas horas. Lá em Ermelino, Matarazzo. E que mistério interessante na vida daquele homem. Mas eu estou falando aqui de que João, ele tinha tanto zelo pela obra de Deus e fazer com excelência, que quando se torna evidente o seu ministério, ele vem com muita ênfase, dizendo ao povo para se arrepender, porque é chegado o reino de Deus. Eu vou tentar fechar logo. Então, quando Deus forja você no deserto, você está pronto para fazer o que Ele deseja fazer em você e através de você. E a outra coisa que eu aprendo com João Batista, sabe qual que é? Não tenha medo de fazer aquilo que é certo. E aí é um negócio meio difícil, Marco. Sabe por quê? Nós estamos vivendo num mundo, Marco, que as pessoas chegam para você e falam assim: Marco, aqui no seu estúdio de música, você pode ganhar mais, você pode fazer mais. Aí quando você vê o que o cara está tentando te falar, você fala: rapaz, isso aí não é para mim não. Ele fala: mas todo mundo faz, Marco. Então nós estamos vivendo num tempo e num mundo
que fazer o que é certo se tornou muito difícil. E por falar em Marcos, vamos lá para Marcos 6. Eu fecho aqui, tá? Eu não vou pregar tudo. Eu falei que eu ia pregar, continuar pregando aquela mesma mensagem do outro dia e preparei essa aqui. Eu tinha uma mensagem pronta. Vamos lá. É porque tinha que ser essa aqui mesmo. Porquanto o mesmo Herodes, olha aí, versículo 17, mandara prender a João e encerrá-lo, amarrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo e de boa mente o ouvia. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes, aos tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias, dançou e agradou Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres, e te darei. Jurou-lhe dizendo: tudo o que me pedires, te darei, até a metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: o que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando logo apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E, enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse ali a cabeça de João Batista, e ele foi, degolou na prisão, e trouxe a cabeça num prato, e deu à menina, e a menina deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram, tomaram o seu corpo, e o puseram num sepulcro. Eu não acho, eu tenho certeza plenamente, que permanecer na verdade pode, a mim e a você, causar muitos problemas. E realmente foi isso que aconteceu com João Batista. Ele chamou o pecado de pecado. Quando o rei Herodes se casou com a esposa de seu irmão, ele disse: não é lícito que você faça isso. João Batista, então, ele denuncia o pecado de Herodes. Ele corrigiu Herodes por causa do seu proceder pecaminoso, digamos assim. Para a maioria de nós, amados, pode ser difícil fazer o que João Batista fez, mas o certo sempre será certo e o errado sempre será errado. A igreja não pode se calar, e para ter membros, para ter ovelhas transformados, é necessário que a igreja adverta, venha advertir o povo. Todos nós venhamos ser advertidos pela palavra e venhamos entender que o certo é certo e que o errado é errado. Comprou, tem que pagar. Está devendo, se esforce e pague. Não pode pagar, não compre. Está devendo já faz tempo, dê satisfação. Não pode pagar de uma vez. Vou te pagar o que eu posso por semana, por mês. Quem vai receber pode até reclamar, mas não deixe de cumprir seus compromissos. O certo é certo e o errado vai ser sempre errado. Para a maioria de nós, com certeza, pode ser difícil fazer o que João fez. A sua atitude o levou à prisão, e mais do que isso, fazer o que é certo e defender a verdade que ele acreditava, levou à morte e ser decapitado, e a sua cabeça levada em um prato ou em uma bandeja, se assim você queira.
Nada impediu ele de fazer a coisa certa. E tem hora que, olhe bem para cá, o que é que faz com que nós não façamos o que é certo? Sabemos o que é certo e não fazemos. Ele fez o que era certo porque ele era um homem transformado. Ele vivia de acordo com a verdade e dentro dos princípios. A sua biografia, ao analisá-la, eu percebo que ela é digna de ser imitada por mim e por você. Ela é digna de inspiração para todos aqueles que professam crer no Senhor e exaltam o nome de Jesus, dizendo: eu deixo tudo na minha vida para seguir ao Senhor. Pode vir para cá, presbítero Rogério. Finalmente, amados, se Deus realmente tocar o nosso coração e nos levar a um amor profundo, a nossa vida sempre será sobre Ele e para Ele. A nossa vida sempre terá como propósito engrandecer a Cristo. João Batista nos ensina isso. Não ia agradar Herodes. Pecado é pecado, você está errado. Estava na prisão. Herodes o tinha por grande estima, mas morreu como mártir, acreditando e professando e exaltando Jesus Cristo, a quem ele preparou o caminho do Senhor. João pregava o arrependimento, mas o centro da sua mensagem sempre foi o Salvador Jesus Cristo, e por que não dizer, terrenamente falando, o seu primo, mas sem infinitamente o seu Senhor. Hoje vivemos em um mundo complexo. Temos muitos assuntos para nos envolver. Mas se Cristo for de verdade o centro daquilo que falamos e fazemos, se o noivo for o motivo da nossa maior alegria, podemos estar seguros que a nossa vida será um testemunho completo e que outros poderão olhar para o Marcão e falar assim: eu quero ser igual ao Marco. Eu quero, Marco, que alguém olhe para mim e fale assim para mim: ó Márcio, eu quero ter o que você tem, que não são as coisas, eu quero ter o Jesus que você tem. Eu quero ter esse Jesus que forjou o teu caráter. Eu quero ter esse Jesus que mudou a sua história. Ei, olhe bem para cá. Eu já tive esse pensamento. Ah, eu estou devendo? Deixa caducar que passa. Eu sei que você não faz isso, vai. Sei que você nunca pensou nisso. Eu já tive esse pensamento. Vai caducar e acaba. Minha esposa estava dizendo esses dias assim: tudo será, oh meu Deus, tudo será passado lá no dia do julgamento. Todas as nossas atitudes, tudo será relatado lá. O que nós estamos fazendo da nossa vida? Qual é o nível de evangelho que estamos vivendo? Esse Cristo que professamos dentre essas paredes desse prédio. Quando estamos aqui, somos igreja. E quando saímos daqui, quando estamos aqui, somos templo do Espírito Santo. E quando saímos daqui, como que são as nossas atitudes? Ei, me permita mais uma vez chamar a minha sua atenção pelo Espírito Santo. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos, como é que nós estamos pautando e caminhando a nossa vida? Deus deseja forjar o nosso caráter, transformar a nossa vida. Para a glória de Deus, para a glória de Deus. Todas as vezes que essa igreja precisou falar com o dono do prédio dessa igreja, e eu ligar para ele e falar: olha, nós tivemos um problema de ordem da conta que está bloqueada porque, por exemplo, venceu a nossa ata. Aconteceu isso. Ele me respondeu na mensagem imediatamente: vocês têm quanto tempo precisar? Quando liberar o dinheiro, me avise que eu mando gerar um boleto sem juros. Sabe por quê? Porque você comigo
paga todos os meses o aluguel dessa igreja devidamente em dia. Nós damos testemunho de quem somos. A advogada que o dono do prédio nos apresentou, que está trabalhando para isentar o IPTU dessa igreja, quando ela falou comigo, ela falou: pastor, não se preocupe, o que o senhor Walter deu de testemunho aí da igreja, o senhor fica tranquilo, eu faço esse negócio para vocês com muita tranquilidade no meu coração. E todos os meses, eu e você temos cumprido o nosso compromisso com essa advogada. Por quê? Porque o que é certo e o que é errado é errado. Nós assumimos um compromisso, nós vamos honrá-lo. A nossa vida tem que ser uma vida transformada em tudo para glorificar o nome do Senhor. Então, se você está passando no deserto, viva esse deserto, aprenda nesse deserto, dependa do Senhor nesse deserto. Você pode se colocar em pé?